Olá, pessoal, bom dia. Apareceu uma mensagem aqui que a gravação da aula foi iniciada, tá? Quero, mais uma vez, né, dizer sobre a importância de vocês estudarem esse conteúdo aqui com antecedência, porque vocês já viram que os exercícios não são fáceis, tá? E eu acho que agora essa aula de hoje vai ser a aula mais simples do nosso semestre. Simples não significa que a aula é fácil, tá? Vou começar aqui, então, a compartilhar a minha tela. Deixa eu só ver se está aparecendo para vocês. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu trocar as telas aqui, só um instante. Deixa eu passar essa daqui para cá. Peço desculpas, tá, gente? Aí agora vou compartilhar tela errada. Ah, esqueci de pôr transcrição aqui das legendas. Deixa eu só pôr as legendas também. Pronto, agora eu acho que está tudo certinho. Agora vai começar a compartilhar a tela aqui. Vou ver se apareceu. Você vem para cá. Prontinho, agora está aparecendo para vocês. Bom, dá início aqui a nossa terceira aula. A gente vai estar estudando hoje sobre a transformada de Laplace, tá? A gente terminou, lembrando aqui, primeira aula, série de Fourier. Segunda aula, a gente aprendeu como é que a gente sai da série de Fourier, a gente acaba chegando na transformada de Fourier. Coloquei até uma sugestão de vídeo no YouTube, tá? Sobre a relação ali entre a transformada de Laplace e a de Fourier. Num dos próprios conteúdos ali do Saga, agora eu esqueci se é a aula módulo 4 ou módulo 5, no finalzinho ali de uma das aulas menciona sobre essa relação entre as duas, tá? Mas, igual eu falei na aula passada, na realidade, Fourier é um caso específico de Laplace. A gente aprendeu na aula passada que Fourier, a gente transforma uma função do domínio do tempo para o domínio das frequências. No caso de Laplace, a gente sai do domínio do tempo e passa para o domínio das frequências complexas. E uma das principais aplicações aí de Laplace é para auxiliar na resolução de problemas que envolvem EDOs, equações diferenciais ordinárias, que é o que eu vou estar falando em maiores detalhes na nossa próxima aula, tá? Ó, peguei aqui esse slide, estava na aula anterior, tá? Então, vou então aqui falar novamente sobre ele, porque ele ajuda a gente a entender, a relembrar o conceito de uma transformação integral. Transformação integral, ela sempre vai ser uma operação matemática, que obviamente a gente vai ter uma integral envolvida ali no meio, tá? Que eu estou produzindo novas funções, que serão funções cuja variável é diferente da variável original. Por exemplo, transformada de Fourier. Eu tinha uma função no domínio do tempo. Minha variável original é t. Se eu aplicar a transformada de Fourier, eu estou produzindo uma função diferente, cuja variável é w. Eu saí do domínio do tempo, passei para o domínio das frequências. Se eu quero retornar para o domínio do tempo, eu utilizo a transformada inversa de Fourier. E aqui a gente vai estar fazendo um raciocínio similar. A gente vai ter uma função no domínio do tempo,
A gente vai aplicar agora não a transformada de Fourier, mas a transformada de Laplace. E a gente vai para o domínio das frequências complexas, o domínio de S, tá? Se eu quero retornar para o domínio do tempo, eu vou usar a transformada inversa de Laplace, de uma maneira similar à transformada de Fourier. E como é que é a transformada de Laplace? Eu posso representar ela dessas duas maneiras aqui que eu imagino que vocês vão encontrar nas aulas, na literatura, em outros livros, caso alguém queira pesquisar sobre o assunto, ou até mesmo na internet. Eu uso a minha função no domínio de S, esse fs daqui, que é a mesma coisa desse operador laplaciano, que é esse L aqui esquisito, da minha função. Como que eu calculo esse meu operador laplaciano? Vai ser igual à integral de 0 até o infinito, de E elevado a menos sx, vezes a minha função em x. Estou saindo do domínio do tempo para o domínio das frequências complexas, tá? Isso aí a gente tem que ficar sempre muito bem atento. Pessoal, agora que eu vi aqui na esquerda que as legendas elas estão em inglês. Então, eu vou tirar aqui agora, já vou tentar colocar aqui em português, só um instante. Vai ficar colocando legenda quando não lembro como é que faço aqui para trocar o idioma, tá? Mas eu estou obtendo uma função diferente ali da minha função original, só que no domínio das frequências complexas. Uma coisa muito importante aqui, que a gente vai assumir que sempre vai acontecer, né, aqui na nossa disciplina, tá? Mas para uma função ter uma transformada de Laplace, e por que que eu estou falando assumir? Todos os exercícios que eu perguntar qual é a transformada de Laplace, qual é a transformada, significa que essas três condições foram satisfeitas. A integral da minha função existe, tá? Eu consigo calcular a integral de f de x. A minha função está definida para todo valor de x maior ou igual a zero. Ela não precisa de ser contínua o tempo todo, ela pode ser contínua por partes, tá? Ou seja, apresentar um número finito de descontinuidades. Mas ela vai estar definida para todo x maior ou igual a zero. E a minha função, ela não pode crescer mais rapidamente que uma função exponencial. Então, se eu tenho k e m, duas constantes quaisquer, a minha função, o maior, vamos dizer assim, a maior taxa de crescimento dela, tanto que ela consegue crescer, sempre vai ser menor ou igual a uma função exponencial. M, que é uma constante, igual a E elevado a kx, k constantes quaisquer. Então, ela não pode crescer mais rápido que uma função exponencial. Tá? Como é que eu... existe, professor, a transformada inversa de Laplace? Sim, existe. Ela é a minha própria função no domínio original, que é o operador laplaciano elevado a menos 1. É óbvio que esse elevado aqui é só para dizer o caminho inverso. Só que agora da minha função no domínio das frequências complexas. Mesma ideia da caixinha mágica. Eu tenho uma função no domínio do tempo, que eu posso representar esse domínio como x ou t. Se eu aplico a transformada de Laplace, eu passo a ter, então, uma função no domínio das frequências complexas, ou seja, no domínio de S. Se eu quero retornar o meu resultado para o domínio do tempo, eu aplico a transformada inversa de Laplace. Por que que você falou, professor, que a transformada de Laplace ela ajuda a resolver as ADOs?
Você já, pelo menos está na matriz curricular de vocês, né? É que eu imagino que vocês já fizeram a, é, a, a matéria, eu não lembro como é que chama para vocês, equações diferenciais ordinárias, eu não lembro se é equações diferenciais ordinárias A, mas vocês já olharam isso em algum momento. Que aí você tem que encontrar aquela solução para o caso específico, solução geral, homogênea, e é difícil demais. No caso aqui, usando Laplace, a gente consegue resolver algebricamente o problema, só que no domínio das frequências complexas. Então, eu resolvo mais facilmente aqui o resultado no domínio das frequências e eu retorno o meu resultado para o domínio do tempo. Eu estou facilitando o meu processo. É isso aí que eu estou falando para vocês. Eu tenho um sistema ali de equações diferenciais. Eu tenho aquele problema de valor inicial. Se eu aplicar Laplace, eu passo até agora um sistema de equações algébricas, não mais equações diferenciais. Equações algébricas. Eu resolvo esse problema algébrico no domínio de S e eu retorno o resultado para o domínio do tempo. Então fica muito mais simples aqui de resolver as EDOs. Então, etapas. E na realidade, o que eu quero falar bastante aqui na aula de hoje é como é que a gente consegue descobrir ali qual é a transformada de Laplace, transformada inversa de Laplace, e aprender o método de frações parciais, tá? Imagino que vocês viram alguma vez frações parciais. Um cálculo, eu não sei se seria cálculo 2 ou 3 para vocês, tá? Vai depender da matriz curricular. Mas a gente vai usar esse método aqui. E uma coisa, tá, pessoal? Assim que acabar a aula, eu vou disponibilizar para vocês no fórum de notícias, tá? Um material de consulta para ajudar vocês a resolver as questões, e esse material de consulta será disponibilizado na prova. Então, isso já fica aí até dar uma ajuda para vocês de, pô, o que vai estar para eu conseguir consultar? E aí, na aula de hoje, a gente vai estar aprendendo como é que a gente consegue consultar essas tabelas, tá? Então, ó, primeira etapa, passei o meu sistema de equações diferenciais para um sistema de equações algébricas, tá? Resolvo esse problema algebricamente no domínio das frequências complexas. E eu retorno para o domínio original, utilizando a transformada inversa de Laplace, que vai corresponder justamente à solução do problema inicial. Tá? Então, qual que é a vantagem? Eu consigo resolver esse meu problema algebricamente. Eu não preciso de determinar qual que é aquela minha solução geral antes, tá? O método, tá? Isso aqui é algo que eu não vou abordar aqui no nosso conteúdo. Então não preciso de aprender. Eu nem vou ensinar muito isso daqui. Menciona sobre o assunto também. Eu acho que é na aula do módulo 6, na parte do PDF, que vocês conseguem baixar para ver o conteúdo. Que isso aqui eu também, esse método, ele me ajuda a resolver problemas em que eu tenho forças externas aplicadas sobre um sistema. Quando eu tenho uma função de impulso unitário ou função delta de Dirac. Como já é complicado a matemática, não somente a matemática, mas a parte teórica aqui, né, do conteúdo da nossa disciplina, eu decidi, por bem, não inserir questões sobre esses assuntos nem na prova, tá? Mas se vocês algum dia se depararem com o problema, vocês já sabem por onde começar. Vocês vão procurar ali o método de Laplace para ajudar a resolver problemas que envolvem essas situações. Exemplo 1. Caso mais simples de todos. Qual é a transformada de Laplace da função x
f de x igual a 1 para todo x maior que zero. Pela definição, qual é a transformada de Laplace? Integral de 0 até infinito de e elevado a menos sx vezes a minha função dx. A minha função é 1. E eu quero aqui a integral de 0 até o infinito. Deixa eu abrir aqui só essa parte aqui, para a gente lembrar. Isso aqui vocês já tiveram que fazer nas atividades, mas eu estou basicamente pedindo para calcular a integral. Ó, só escrevendo aqui qual que é a integral que a gente está calculando. A integral de 0 até infinito de e elevado a menos sx dx. A integral de 0 até infinito de e elevado a menos sx dx. Como é que eu resolvo essa integral daqui? Tá? Isso aqui eu uso o método da substituição, tá? Onde u é o quê? Menos sx. Qual é a derivada de u em relação a x? Vai ser igual a menos s. Então, eu tenho que du sobre s, eu coloco um sinal de menos aqui na frente, é igual a dx. Então, aqui, ó, pessoal, eu vou ter integral, não vou colocar, por enquanto, os limites de integração, tá? Só para eu calcular essa integral, vou fazer como se fosse a integral indefinida. Vai ser a integral de e elevado a u menos du sobre s, tá? Posso passar essa constante aqui para o lado de fora, integral de e elevado a u du. Qual que é a integral de e elevado a u? É elevado a u mais c, tá? Mas eu posso passar aqui para o resultado original. É elevado a menos sx sobre s. Quais eram os limites de integração? Zero é infinito. Teorema fundamental do cálculo. Limite superior fica menos e elevado a menos s sobre infinito, vezes infinito, perdão, vezes s, mais, porque vai ser menos o valor, vai ser menos o valor, né? Mas eu tinha um menos na frente ali, de e elevado a s, menos s vezes zero, dividido por s. A primeira integral vai dar zero, porque o e está elevado a menos a um número multiplicado por infinito, vai dar zero. E e elevado a zero é igual a 1. Tá? Um número elevado a zero, diferente de zero, é igual a 1. Então, a transformada de Laplace é 1 sobre s. Mostrando aí, né, só treinando aí o método da substituição. Olha, chegamos no mesmo resultado, 1 sobre s. É óbvio que se eu for alterando qual é a função que eu estou calculando, vai mudar a integral que eu estou fazendo aqui. E quando a minha função for x? Aí eu já vou consultar na tabela para facilitar a minha vida. Vai ser 1 sobre s ao quadrado. X ao quadrado, 2 fatorial, ou seja, 2 vezes 1 dividido por s ao cubo. Se for x elevado a um número n qualquer, por exemplo, n igual a 4, 4 fatorial, ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por s elevado a 5, porque era 4 mais 1, tá? S elevado a 5. Essa propriedade aqui, ó, 5, se é elevado a x,
que é a propriedade de translação, que a gente vai aprender daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Vai ser qual é a transformada de Laplace? 1 sobre S menos A. Cosseno de WX. S sobre S ao quadrado mais W ao quadrado. Vamos combinar aqui, ó, A5 e A6, que é como se fosse a propriedade 10. Vai ser E elevado a x vezes cosseno de WX. Qual é a transformada de Laplace? Onde eu tinha S, eu coloco S menos A. Então, fica S menos A ao quadrado, mais W ao quadrado. E assim por diante. Então, pessoal, o que que vai estar? Só um instante. O que que será fornecido para vocês na hora da prova? Tá? Aqui, ó. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Esse será o material. Série de Fourier, aquela primeira parte do conteúdo, tá? Coeficientes da série, como é que eu calculo eles? Fórmula de Euler. Isso aqui vai ser a parte do conteúdo da próxima aula, tá? Transformada de Laplace. A tabela das transformadas será disponibilizada para vocês verem, ó. Tem até umas aqui que não tem no slide. É elevado a x vezes o seno hiperbólico de WX. É W sobre S menos A ao quadrado menos W ao quadrado. E a tabela de frações parciais. Isso aqui, ó, quando eu transformo em PDF, fica um pouquinho deslocado, mas vai estar bonitinho lá na prova para vocês, tá? Que a gente vai estar falando sobre um assunto na aula hoje, tá? Só voltar aqui. Propriedades agora importantes de Laplace. Uma das mais importantes que tem é a questão de linearidade. Se eu tenho duas funções, f de x e g de x, essas duas funções possuem suas respectivas transformadas. Eu tenho a e b, duas constantes quaisquer. Tá? A transformada da minha função a vezes f de x mais b g de x é igual a vezes a transformada de f mais b vezes a transformada de g. Então, eu posso separar as minhas funções, colocar constantes para o lado de fora e aí utilizar a transformada de Laplace de cada uma delas. Olha só, professor, está muito teórico até o momento. Vamos começar a ver exemplos? Antes disso, vou mostrar que essa propriedade de translação ela pode ser combinada com qualquer outra propriedade. Tá? Olha só, vou pegar aqui o exemplo. Qual é a transformada de Laplace dessa função aqui? E elevado a menos x vezes cosseno de 4x menos 2 vezes o seno de 4x. O que eu vou fazer? Aplico a transformada de Laplace para essa minha função. Fazer esse cálculo aqui, pessoal, é extremamente complicado. Então, o que eu vou fazer? Consulto a tabela. Eu posso consultar diretamente usando a propriedade de linearidade e consultando a 10 e a 11 aqui, tá? Ou eu posso fazer de uma maneira genérica aqui, se em algum momento vocês se depararem com
sem eu ter a propriedade de translação, só que sem vamos dizer assim, a combinação da translação com uma outra propriedade qualquer. Eu não tinha E elevado a menos x? É como se eu tivesse E elevado a menos x, o A representando menos 1. Então, eu vou pegar uma transformada nova, aqui vou criar uma variável nova, S asterisco, vai ser igual a S mais 1. Então, ao invés de eu trabalhar com esse E elevado a menos x, eu vou estar trabalhando aqui agora com cosseno de 4x menos 2 vezes seno de 4x. Só que lembrando que depois eu tenho que retornar tudo que eu tenho S asterisco para S mais 1. Então, só mostrando aqui agora qual é a transformada que eu vou aplicar. Vou utilizar as propriedades 6 e 7, juntamente com a linearidade. Primeira função, menos 2, que é a constante que estava multiplicando a segunda função, vezes a segunda função. Cosseno de 4x vai ser S, que na realidade eu estou trabalhando com S asterisco aqui, tá? Sobre S asterisco ao quadrado mais W ao quadrado. E a 7, W sobre S asterisco ao quadrado mais W ao quadrado. Olha, W era quanto? 4. Substituo tudo que W por 4 e tudo que era S por S asterisco. Eu consigo juntar esses dois camaradas. Por que eu consigo juntar esses dois camaradas? Porque o denominador deles é parecido. É parecido não, né? É igual. Fica S asterisco menos 2 vezes 4, que é menos 8. Quem era S asterisco? S mais 1. Substituo, então, tudo que tinha S asterisco por S mais 1. E aí eu chego nesse resultado da transformada de Laplace da função. Eu poderia ter usado diretamente essas duas, ter usado só a propriedade de linearidade, utilizando aqui E elevado a x vezes cosseno de wx e E elevado a x vezes seno de wx. Daria no mesmo resultado. Isso aí é só uma maneira diferente de vocês conseguirem resolver. Aí vem agora, essa aula aqui, ó, vai ser muito importante para vocês treinarem as transformadas, vamos dizer assim, diretas de Laplace, transformadas inversas, tá? Qual é a transformada inversa de Laplace dessa função? 7,5 sobre S ao quadrado menos 2S mais 8. Quando eu me deparar com essa situação aqui de baixo, tá? Aqui, eu tenho que separar o meu denominador em fatores lineares ou fatores quadráticos irredutíveis. Como assim, professor? Olha só. Era S ao quadrado, deixa eu lembrar qual que eram os outros termos. S ao quadrado menos 2S mais 8. O que significa fator linear ou fator quadrático redutível? Uma das aulas da plataforma Saga, sobre a transformada inversa, fala bastante sobre o assunto, tá? Então, preciso que vocês confiram esse conteúdo lá, porque é uma parte, vamos dizer assim, simples, tá? E que eu não quero ficar perdendo muito tempo com vocês aqui sobre o assunto, tá? O que eu vou descobrir? Se esse termo aqui apresenta raízes reais, como é que eu faço isso? Utilizo aquela fórmula. Iguala esse termo aqui a zero,
Descubra quais são as raízes. Delta. P2 menos 4AC. Isso aqui, pessoal, eu peço um instantezinho, é só porque eu estou sozinho em casa e minha cachorra está latindo. E eu não sei se está atrapalhando vocês, mas está me atrapalhando de concentrar. Peço um instantinho, só para eu ver ali o que aconteceu, eu já volto. Só um instante. Pronto. Desculpa, tá, pessoal? Tentei ir rapidinho ali. O que vai acontecer? Eu vou pegar aqui e vou calcular. Vai ser menos 2 ao quadrado menos. Ah, não. Era S mais 8. Gente, o que eu fiz aqui? Eu acho que eu coloquei a fórmula errada. Acho que aqui, ó, era menos 8. É por isso. Nossa, acabei de encontrar um erro aqui no slide, pessoal. Peço desculpas. Isso aqui é menos 8, tá? Já vou corrigir esse slide. Eu disponibilizo para vocês, ó. Por isso que aqui deu errado. Isso aqui é menos, tá? Finalmente, tinha esse erro aqui no slide. Até hoje eu nunca tinha percebido esse erro. Menos 8. Menos 4. Foi erro na hora que eu fui digitar o slide, tá? Peço desculpa. Vezes menos 8. Deu igual ao quê? 36. Tá, pessoal? E aí agora eu acho as raízes. O S, que vai estar representando como se fosse o X aqui, igual a menos B, que é 2. Mais ou menos a raiz, vou escrever aqui os valores, só para a gente lembrar. Mais ou menos a raiz de delta dividido por 2A, que deu igual a 2 mais ou menos 6 dividido por 2. Quais são as raízes? 2 mais 6 dividido por 2, 4. 2 menos 6 dividido por 2, menos 2. Significa que achei ali os valores das raízes. S ao quadrado menos 2S menos 8 é igual a S menos um valor de raiz, que é 4, e S menos o segundo valor, que é menos 2. S mais 2. Se eu fizer chuveirinho aqui, né, a gente verifica se está dando esse resultado menos. S menos 4S mais 2S menos 8. Que deu realmente S ao quadrado menos 2S menos 8. Então, eu tenho aqui um fator linear, significa que eu consigo encontrar as raízes, e outro fator linear. Se eu tivesse, por exemplo, situação similar aqui, ó, S ao cubo, menos 2S ao quadrado, menos 8S. Menos 8S. Eu deixo o S em evidência, ficaria S ao quadrado, menos 2S, menos 8. E aí, eu teria 3 fatores lineares, que eu já encontrei as raízes. Quais são as raízes? Raiz 0, 4 e menos 2. Significa que eu teria 3 fatores lineares distintos. Esse caso aqui, eu já vou consertar esse slide e eu mando ele para vocês, tá? Por frações parciais,
nesse primeiro caso aqui, eu teria aqui 7,5 sobre esse termo, e eu consultaria a tabela de frações parciais. Como assim? Quando eu tenho fatores lineares distintos, como se eu tivesse S, S menos 4, S mais 2, como é que eu expresso eles? A dividido pelo meu fator linear, como se eu tivesse S mais 4, mais B sobre S menos 2. Nesse outro caso hipotético, mais C dividido por S. Se algum deles se repete, por exemplo, se eu tivesse S mais 4 ao quadrado, tá? Seria A sobre S mais 4, mais B sobre S mais 4 ao quadrado. Se eu tivesse raízes complexas, ou seja, o delta deu negativo, seria A vezes S mais B dividido pelo meu fator quadrático redutível. Fatores quadráticos redutíveis combinados com fatores lineares. Vai ser que eu pego o fator quadrático irredutível e eu coloco ali também fator quadrático linear, mais C dividido por S mais D. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois fatores lineares distintos aqui no denominador. O que eu vou fazer? Vou separar eles. Aqui eu estou trabalhando com um caso do tipo 1. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu tinha ali, não era? Essa situação. 7,5 sobre S menos 4 dividido por S mais 2. Vou separar fatores lineares. E aí, agora eu quero descobrir os valores dessas constantes A e B. Tá? Como é que eu faço isso? Divisor comum entre eles, que é S menos 4, S mais 2. Então, vou multiplicar aqui, ó, AS mais 2. O que está dividindo o outro termo, né, que é o B, e o B pelo outro termo, que é o S menos 4, dividido por S menos 4, S mais 2, tá? Isso aí, pessoal, é uma parte do conteúdo que está até bem explicado no Saga. Recomendo que vocês olhem essa parte do conteúdo, tá? E observem os dois termos aqui, dos extremos dessa igualdade. O que eu vou fazer? Vou igualar, então, os numeradores, porque os denominadores são iguais. Então, eu tenho que 7,5 é igual a AS mais 2A mais BS menos 4B, tá? E aí, mostrei para vocês como é que eu cheguei nessa igualdade daqui. Olha só, AS mais 2A mais BS menos 4B. O que eu vou fazer? Eu vou deixar tudo que tem S. Deixo o S em evidência. E aí eu consigo descobrir que, olha só, tudo que está do lado direito é o que está do lado esquerdo. Do lado esquerdo, tem alguma coisa multiplicando por S? Não. Significa que A mais B é igual a 0 e que 2A menos 4B é igual a 7,5. Eu tenho um sistema com duas equações, duas incógnitas. Eu consigo resolver aqui, ó, de 1, que A é igual a menos B. Isso aqui não está escrito em pedra, no sentido de você pode fazer que B é igual a menos A, fazer as substituições que você achar adequado. Se eu substituir esse valor aqui na igualdade 2, eu tenho que 2 vezes A, que é menos B, menos 4B igual a 7,5. Menos 6B igual a 7,5.
B igual a menos 1,25. Então, eu tenho que A igual a 1,25 e B igual a menos 1,25. Substituo os valores de A e B nessa igualdade daqui, tá, pessoal? E aí, o que que eu tenho? Utilizo agora a transformada inversa de Laplace. O que que eu posso fazer? Posso passar a constante para o lado de fora. E aí, por exemplo, eu quero procurar aqui qual é a transformada de Laplace de 1 sobre S menos 4. O que na tabela que tem parecido com isso? Aqui, ó. 1 sobre S menos A. S menos 4. Vai ser o quê? E elevado a 4x. Se eu utilizar aqui a transformada de Laplace para esse caso, vai ser E elevado a 4x. Só que multiplicado por 1,25. Olha aqui. E se for, eu passo a constante para frente de menos 1,25 e procuro a transformada de Laplace de E elevado a menos 2x. Se eu consultar aqui a tabela, essa mesma linha. Só que aqui o A é menos 2. É elevado a menos 2x. Então, tá aí o resultado. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui que nessa aula que vai ser necessário vocês fazerem, aprender a consultar a tabela, aprender a fazer frações parciais. As aulas que eu selecionei no SAG, eu achei um material que ele ficou bacana, tá? E eu peço para vocês olharem ele com carinho, tá? Eu fiz algumas coisas aqui usando meu mousepad, é só porque eu acho que se eu ficasse toda hora colocando no slide, ia ficar um pouco maçante. Então, é só uma dica, e fora que tem outras maneiras de vocês fazerem, selecionar B igual a menos A igual a menos B, fica a gosto do freguês, tá? Mas para deixar a aula um pouquinho mais dinâmica e o slide um pouco menos cansativo. Eu achei que teria algumas pessoas aqui na aula ao vivo, tá? Participando, mas eu tô sozinho aqui agora pela manhã. Eu vou fazer o seguinte. Eu terminei, então, a aula de hoje, que é para falar sobre transformada de Laplace e a transformada inversa. E é necessário que vocês aprendam esse conteúdo para a aula 4, que também cairá na prova, tá, pessoal? Vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui gravando o conteúdo, tá? Só uma coisa, tá aqui as referências dos livros que eu utilizei para resolver essas questões, tá? Mas se entrar alguma pessoa com alguma dúvida, eu vou ligar minha câmera, tá? Para que essa dúvida fique compartilhada com os demais. Se a câmera ela não ligar, significa que ninguém entrou, e aí eu vou interromper a gravação às 10 horas da manhã. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, desejo aí vocês ótimos estudos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu permaneço aqui até o término da aula. Deixa eu parar de compartilhar minha tela, desligar meu microfone e minha câmera, mas a gravação vai estar aqui caso alguém entre. Um grande abraço a todos.